Júlio Casares ainda não entendeu que o que ele representa para o São Paulo hoje é muito ruim e ele precisa sair. Júlio Casares, apegado ao cargo, é coisa de gente ruim. Fala, gente! Esse é o nosso canal Tricolaço para a gente falar das coisas do São Paulo. Em 2026 estamos aqui de volta, mas olha, dizer uma coisa, hein? O 2025 do São Paulo ainda não acabou. E é curioso porque eu realmente esperava, quando o ano terminou, que essas coisas que surgiram naquela última semana, quando a gente fez o último vídeo aqui, pudessem ser resolvidas. Não, eu sabia que não haveria tranquilidade para que elas fossem resolvidas, mas a gente imaginou uma situação assim, corriqueira já no futebol brasileiro, onde tem muita confusão, dos caras tentarem pelo menos se entender, se ajustar para tocar a vida, e eles não fizeram isso. Ao contrário, outros problemas foram surgindo, a crise foi ficando maior, atingiu um patamar sem precedentes e agora o São Paulo está preso nessa crise. E para mim é muito difícil, porque esse canal aqui sempre falou do jogo. A minha única preocupação sempre foi o jogo jogado, o campo, a bola, a tática, o técnico, os jogadores, a qualidade e tudo mais. É evidente que não existe futebol sem diretorias, sem dirigentes, mas eu sempre entendi que essas coisas se resolvem internamente, conversando, trocando, e que o futebol tenha um jeito de tentar ficar à parte disso, mas no São Paulo isso se tornou impossível, porque nós temos um problema. O São Paulo se tornou um clube acéfalo, o que significa dizer o seguinte: o São Paulo depende de Júlio Casares para tomar decisões, e Júlio Casares é um cara que não tem mais condição de ostentar o cargo que ocupa. E eu estou preocupado, bastante preocupado com ele, com as atitudes dele, no seguinte sentido: o Júlio Casares não larga o osso. Ele insiste que as coisas vão se provar mentirosas, as acusações que pesam contra ele. Só que até agora ele não trouxe nenhuma explicação, né? Ele insiste em lembrar que assumiu o clube endividado, que teve que fazer uma série de escolhas, porém que escolheu agradar a torcida, que o trabalho foi árduo e resultou em 2 títulos. Ele fala 3, porque ele conta a Supercopa do Brasil. Eu acho que é uma vitória de um jogo importante, mas chamar de título. Ok, vai, tá lá, chancelado, mas não houve disputa, né? Teve um jogo. Mas enfim, ele coloca lá com 3, ele coloca 2 vices-campeonatos importantes. Ele trata tudo isso como um acréscimo de qualidade ao São Paulo em relação aos outros anos. É verdade, o São Paulo passou pelo menos 9 anos sem nenhum título, nenhum tipo de título. Mas só, apesar disso ser muito importante, essa parte não basta para resolver todos os problemas pelos quais o São Paulo passa. No entanto, ele entende que ele é o cara a resolver esses problemas, só que ele mesmo não traz solução nenhuma. Ele nunca fala de soluções. E o apego ao cargo me assusta pelo seguinte: mesmo que ele consiga provar de alguma maneira, como diz o advogado dele, se a movimentação estranha de dinheiro é algo particular, que tem dinheiro vivo para pagar bicho, dinheiro vivo para pagar, aí já falando do carro forte, para pagar árbitro, aquela coisa toda. Mesmo que ele consiga provar que existe licitude no que ele faz, pessoalmente, Júlio Casares é o presidente que permitiu, por exemplo, que aquele esquema de sua ex-mulher com os camarotes e com o Douglas Schwartzman acontecesse. E quando ele se nega a admitir, porque ele se arvora no fato de ter afastado as pessoas, ao contrário das pessoas que pediram afastamento, ele não lembra, por exemplo, que ele fez uma reunião depois do escândalo ter sido vazado com os protagonistas do escândalo para definir novos caminhos no São Paulo. Que negócio é esse, cara? Pô, se o cara tá fazendo o que fizeram Douglas e Mara, eles estão traindo você.
se você é um dirigente honesto, que não participa de falcatruas, você está sendo traído. Se você não admite que esses dois te traíram, junto com a Adriana e outras figuras, então você faz parte. Por que não há uma declaração do Júlio Casares se dizendo indignado com o que aconteceu? Você não vê nenhuma. Nenhuma! Aliás, ele não falou mais. Aliás, ele não fala em sua defesa. O Augusto Melo, aquele pateta que dirigiu o Corinthians até outro dia, todo dia dava entrevista para tentar provar que inocência e tal. Falava, vinha a público. Falava um monte de bobagem, mas vinha a público. Por que o Casares não pode falar? Alguém lembra do Casares nervoso, puto da vida, com tudo isso que está acontecendo? Revoltado, pedindo para dar entrevista numa rádio, numa televisão. Alguém reparou nisso? Ele pediu. Essa era a hora para esse cara estar pedindo microfone para xingar todo mundo e dizer: estão me acusando de coisas que eu não fiz. Não tem indignação no Júlio Casares. Prestem atenção. Não há indignação no Júlio Casares. E ele é um homem apegado ao poder, é só isso. Curioso, eu falei nos vídeos atrás que o que me preocupava no Júlio, nessa diretoria do Júlio, era isso. Quando eu falei que eles não gostam do São Paulo, cara, toda a preocupação desses caras é com a eleição. É com os grupos políticos, nenhuma preocupação com o time. Nenhuma. Quem contrata o Matheus Dória não está preocupado com o time. Os jogadores não recebem. O Casares fala que é descompasso e que é normal. O Belmonte saiu outro dia e disse que é normal, isso acontece. Cara, vocês estão malucos, isso não acontece nem no Corinthians. Pagar salários dos caras é primordial. Aí, mas o clube tem dificuldades. Dificuldades? A investigação policial achou 11 milhões ao longo de 5 anos movimentados em contas bancárias aí, né? Isso é dinheiro que, se era do clube, é 11 milhões fazendo falta na hora de pagar salário, 11 milhões fazendo falta na hora de acertar a contratação, de equipar departamento físico. Vocês estão brincando com o São Paulo? Tem gente chamando todo mundo de ladrão para eu não falo isso aqui. Porque eu procuro ter respeito e procuro esperar as coisas se resolverem. Mas é uma piada. Cadê a indignação, Júlio Casares? Você não está sendo acusado injustamente? Cadê você puto por aí reclamando? Você não está reclamando por quê? Porque você tem culpa? Diga, meu velho! O cara tá fazendo de tudo para não ser empichado. E pode ser que ele seja empichado injustamente, mas ele precisa dizer por quê. Agora, eu não me conformo com esse detalhe que eu falei. Independentemente dele ter feito as coisas certas ou erradas. Como é que ele mantém relacionamento com gente que, entre aspas, o traiu? O passou para trás? Ou não passaram, Júlio Casares? Essa é a questão. Douglas Schwartzman, Mara Casares, passaram você para trás ou não? Porque se você acha que não, então você concorda com o que eles fazem. Eles fazem um esquema de ganhar dinheiro de forma ilegal nos camarotes do São Paulo em dias de show. Por isso é importante ter show no Morumbi, não é? Mesmo que custe uma merreca, como a gente já disse aqui várias vezes. Não é? Não é? Eu, no seu lugar, teria vergonha de falar com esses dois. E eu ajudaria a os denunciar. E você não faz isso. E vem dizer que não tem nada. Peraí. Você confia nesses caras, meu velho? Esses caras estão destruindo o seu mandato. E você não está fazendo nada. Será que é porque você concorda com eles? Você trabalha com eles, Júlio Casares?
É por isso que você não se indigna? Será que você não consegue entender que a bronca que a torcida do São Paulo pegou de você é essa? Como é que acontecem essas coisas e você continua normal? Tá só se preocupando em se defender, dizendo que não fez nada. Por que você não reclama de quem, entre aspas, te passou pra trás? Esses caras estão te passando pra trás, rapaz. Agora, se você não acha isso, então você concorda com eles. Pô, é cristalino isso. Isso é cristalino. Só um idiota não percebe. Agora vamos lá. De resto disso tudo aí, dessa palhaçada toda que tomou conta. São Paulo, por causa disso, se tornou um clube acéfalo. Ah, só pra terminar. É por isso que eu falo que, cara, você vai se apegar ao poder metido a um grupo que quer te derrubar. Então, das duas, uma. Ou eles não, ou você concorda, ou você está junto com eles, ou você não tem capacidade de indignação. Se um diretor da minha diretoria armasse esquema de ganhar vantagem em venda de lugar de camarote em show, eu ia mandar esse cara embora. Eu ia chamar esse cara de traidor. Você mantém o cara perto de você, Júlio Casares. O que é isso? Sua ex-mulher, e daí? Errou? Não pode, meu velho. A minha indignação é essa. E você não está sendo esperto. Porque pouca gente pegou no seu pé desse jeito que eu estou pegando. Perguntando a você o que você tem a dizer sobre as sacanagens. Você não disse nada até agora. Absolutamente nada. E você não tá nem aí com o time do São Paulo. O São Paulo Futebol Clube é um time de futebol. Que se lasque piscina, clube, São João e os cambal. O São Paulo nasceu do futebol. Sua primeira preocupação tem que ser o futebol. O resto vem depois. O que é isso? De resto é o seguinte. São Paulo tem um problema com o Hernan Crespo, sim. Tem um bumbo batendo aí, injusto, e você percebe que já tem uma orquestração para que o Crespo seja culpado de tudo. Mas, mais ou menos como Casares, o Crespo também não faz nada para se livrar dessa situação. O Crespo continua sendo um cara que acredita na mentira, no mito da marcação individual, com um time de jogadores que não aguenta fisicamente. E outra coisa, o negócio já é ultrapassado, a gente já falou aqui. Você tem outras maneiras de marcar time adversário, né? O Crespo consegue observar que ele tem 3 zagueiros e não tem jogadores pelas alas. Então, se ele não consegue abrir os flancos para poder chegar ao ataque com jogadores pelos lados, ele tem que remontar ou a defesa com 4 ou trocar os jogadores da lateral. Como eu gosto do 3-5-2, principalmente do 3-4-3, eu acho que ele tem que. O norte dele tem que ser esse. O Crespo tem que parar para pensar no seguinte, por exemplo, você tem que trabalhar com os melhores sempre. Quem são os melhores? Ah, mas o Lucas não é um dos melhores, ele tem que jogar, cara. Ontem o Wendel ficou no banco, o Nicolas jogou de titular pela lateral esquerda e o Wendel nem entrou. Faltou pro Crespo dizer o Wendel tem problema físico, o Wendel não dá, ele não falou nada. Tecnicamente, não tem nenhum lateral no São Paulo melhor que o Wendel. Tecnicamente, nenhum. Nem do lado direito, nem do lado esquerdo. A torcida é um pouco burra, ela às vezes discorda disso, mas o Wendel era um lateral de seleção brasileira. Problema físico é outra coisa. Qualidade técnica ele tem mais do que os outros. Ele vai ser o último. Então o Crespo não consegue botar ele para treinar para ele recuperar o potencial normal dele? Ou é físico o problema? Então fala. Se ele estava no banco ontem, então não é mais físico, ele já tem condição de estar no banco. Se ele está no banco, ele tem condição de jogar. O Nicolas sai e entra o Ferreira para fazer a ala? E o Wendel? O Lucas não tá mais contundido? Por que não começou o jogo? O Alan Franco nunca foi bom na sobra. Por que ele joga na sobra? Por que o Sabino virou titular absoluto? Nada contra, acho que o Sabino se esforça muito. Por que o Arboleda tá fora do time? O Arboleda é o único jogador indiscutível da zaga do São Paulo. Por que continua fora?
Essas perguntas são simples de responder, precisam ser respondidas. Pô, vejo qualidades. Eu tenho muita preocupação com o Crespo, porque a minha visão sobre o primeiro trabalho dele é assim: pegou a vibe do trabalho do Diniz, ah, colocou a mão ali, deu uma regimentada, ganhou o Campeonato Paulista, mas depois se perdeu completamente. Porém, o Crespo foi para a Arábia e ele melhorou por lá. Melhorou, mas a gente tem que sempre lembrar o nível de competitividade da Arábia Saudita. Levou o time dele para a Copa do Mundo de Clubes, não foi treinar um time lá. Foi campeão da Champions League lá. Mas o que é ser campeão da Champions League lá e campeão da Libertadores aqui? Essas perguntas precisam ser feitas. De todo modo, ele melhorou. Ele, quando chegou ao São Paulo, trouxe uma forma de distribuir o time em campo melhor do que da primeira vez. Porém, perdeu esse elan. Precisa voltar. Outra coisa, tem que ser um sujeito mais positivo. Tem que ser um cara que não baixa a cabeça. O Crespo foi dar uma entrevista coletiva ontem e ele está visivelmente para baixo. O mérito do Corinthians no ano retrasado e no ano passado, o ano retrasado eu fugi do rebaixamento, e o ano passado eu consegui vencer títulos, foi porque a comissão técnica e a direção de futebol isolaram o time da política do clube. Vamos jogar bola. Hoje eu encontrei com uma pessoa que me disse assim: ah, mas o salário. Bom, em tempos de guerra como o atual, vá para a imprensa e diga: o salário está atrasado. Não mintam nas coletivas, nas entrevistas. Digam a verdade. As pessoas estarão ao lado de vocês. Porque senão vai sobrar o seguinte: eu quero que o São Paulo, na quinta-feira, atropele o São Bernardo. Atropelar não é ganhar de 5-0. 1-0 é goleada. Atropelar é não parar de jogar. É não parar de se entregar. Se ficar aquele negócio do Luciano ir lá e falar: oh, não nos abandonem, e o Crespo falar do jeito que falou, tristão ontem, acabou, cara. Cadê a vibração do time? Separem os problemas e faça o óbvio, senhor Hernan Crespo. Eu acho que você tem que continuar, mas daqui a pouco a pressão vai vencer mais um. É um absurdo, mas é o que vai acontecer. Você tem que aprender a se defender e a defender a gente. E por último, você torce pro São Paulo? Então vai no jogo quinta-feira. Eu não vou poder ir, eu trabalho, eu tenho gravação para fazer. Vá no jogo quinta-feira. Cara, esse negócio de nada me irrita mais do que Morumbi zero. Ai, eu não vou porque esses caras não estão dando. Cara, o que que é? É um mercado? Você vai no balcão e compra? Compra leite e se o leite tiver azedo, você devolve? Mas então você não torce, cara. Ah, me desculpar. Já viu o estádio na Argentina vazio porque o cara. Eu vou a River. Se River não faz gol, vou embora. Não volto. Você já viu o torcedor do River, do Boca, fazer isso? Na Inglaterra, já viu fazer? Torcedor acompanha o time, cara. Ai, mas o torcedor acompanha o time. Tá enchendo aqui. Tá esse papinho na internet que tem de vez em quando Morumbi zero, de não sei o quê. Isso tá enchendo o saco. Se você faz parte desse tipo de campanha de Morumbi zero, de não vou dar dinheiro para esses caras, você não tem o direito de reclamar. Você não está fazendo a sua parte. Vá ao estádio. Vá torcer, caramba! Vai empurrar o time. O São Paulo vai cair, cacete! Presta atenção no que eu tô falando. O São Paulo só tem 3 coisas: jogadores, comissão técnica e torcida. Você vai abandonar os caras? Quer que o time caia? Se você enxerga futebol como uma troca de produto com cliente, tchau, você não gosta de futebol. Você não gosta de futebol. Você se enganou esse tempo todo. Você não torce. Então, meu papo é com quem torce. Vá ao estádio. Vá ajudar o São Paulo. Vá gritar pelo São Paulo. Vá gritar pela camisa. Pela camisa. Empurrem os caras, pô. Tem mais ninguém. Não tem ninguém. Não tem diretoria. Não tem presidente. Não tem diretor de futebol. Não tem ninguém. O São Paulo não tem ninguém. Vai deixar esses caras derrubarem a gente? Que isso? Falando isso, só mais uma pro Júlio Casares que eu lembrei agora. Ô, Júlio Casares, você quer mesmo terminar o ano tendo caído no Paulista e no Brasileiro? Cara, seu apego pelo poder é tão grande que você não liga de terminar.
que você acha que vai acontecer com você e com a sua reputação se você terminar o seu mandato com São Paulo caindo 2 divisões? Graças ao trabalho de merda que você fez. Você quer continuar dirigindo o clube, cara? Ame mais o São Paulo? Eu sei que tudo esses vídeos estão sendo vistos, assistidos pelos seus capangas aí. Então eu vou dizer de novo aqui. Sabe qual é o meu problema com você? Eu não vou te acusar de roubar, nada disso. Mas eu acho muito estranho pessoas acabarem com o clube por trás de você e você não fazer nada. Então, das duas, uma. Ou eles fizeram tudo isso com você sabendo e aprovando, ou você é um mole que merece perder a presidência. Valeu, gente. Boa noite.